Existe um homem cujas palavras atravessaram o tempo como flechas certeiras disparadas desde o passado direto para o nosso presente. Um homem que nunca estudou medicina, mas curou milhares. Um homem que nunca viajou pelo mundo, mas descreveu lugares que jamais visitou com precisão impossível. Um homem que morreu há quase 80 anos, mas cujas profecias continuam se cumprindo uma após a outra com uma exatidão que desafia qualquer explicação racional. Seu nome é Edgar Cayce e o que ele viu sobre o Brasil, especialmente Sabra. O ano de 2026 vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre o futuro deste país e do mundo inteiro. Você já sentiu que algo grande está prestes a acontecer? Aquela sensação inexplicável no ar, como se o universo estivesse segurando a respiração antes de soltar algo monumental? Não é paranoia, não é imaginação, é intuição captando frequências que a mente lógica ainda não consegue processar. E Edgar Cayce sentiu isso décadas antes de qualquer um de nós. Ele viu o Brasil não como era em sua época, mas como seria agora. Viu este país tropical subestimado por tantos emergindo como algo que ninguém esperava. Uma força, um farol de esperança quando o resto do mundo mergulhasse na escuridão. E 2026, segundo suas leituras, é o ano em que tudo isso começa a se manifestar de forma inegável. Edgar Cayce nasceu em Kentucky, Estados Unidos, em 1877. Era um homem simples, um fotógrafo sem educação formal, além do ensino básico. Mas havia algo nele que desafiava toda a lógica. Quando entrava em estado de transe, esse homem comum se transformava em um canal de informação que parecia vir de fontes além da compreensão humana. Ele diagnosticava doenças que médicos não conseguiam identificar, prescrevia tratamentos que funcionavam quando a medicina convencional falhava, e fazia previsões sobre o futuro que eram tão específicas, tão detalhadas, que até hoje pesquisadores estudam seus arquivos tentando entender como era possível. Durante mais de 40 anos, Edgar Cayce deu milhares de leituras. Cada uma era gravada, documentada, arquivada. E nesses registros, guardados cuidadosamente pela Associação para Pesquisa e Iluminação que ele fundou, existem referências ao Brasil que durante décadas foram ignoradas. Porque naquela época, início do século XX, o Brasil era visto como um país distante, exótico, mas irrelevante no cenário mundial. Por que alguém como Cayce falaria sobre o Brasil quando havia Estados Unidos, Europa, China para discutir? Mas ele falou repetidamente com uma insistência que agora, olhando para trás, parece profética de verdade. Ele disse algo que na época soou absurdo. Disse que o Brasil seria um dos poucos lugares do planeta onde a vida continuaria de forma relativamente normal quando o resto do mundo passasse por transformações catastróficas. Que quando outras nações estivessem lutando com colapsos econômicos, desastres naturais devastadores e conflitos que rasgariam o tecido social, o Brasil permaneceria estável. Não perfeito, não sem problemas, mas estável, habitável, seguro, e que por causa disso pessoas do mundo inteiro olhariam para o Brasil não com condescendência, mas com esperança. Alguns até com inveja. 2026 aparece nas interpretações de suas leituras como um ano de transição crítica. Cayce não usava datas específicas da forma como fazemos hoje, mas ele falava em termos de ciclos. Falava sobre como certos eventos se desdobrariam em sequência, e estudiosos de sua obra, analisando esses ciclos, identificaram 2026 como um ponto de virada, um momento em que as sementes plantadas nas décadas anteriores finalmente começariam a germinar visivelmente. E para o Brasil, essas sementes são de abundância em meio à escassez global. Pense nisso por um momento. O mundo enfrenta crises de água. O Brasil tem a maior reserva de água doce do planeta. O mundo luta com segurança alimentar. O Brasil tem terras férteis capazes de alimentar bilhões. O mundo se desespera por energia limpa e renovável. O Brasil tem recursos naturais para liderar essa transição. Coincidência? Edgar Cayce não acreditava em coincidências, ele acreditava em propósito. E segundo ele, o Brasil foi posicionado geograficamente, climaticamente e espiritualmente para ser um dos pilares da nova civilização que emergiria das cinzas da antiga. Mas há mais, muito mais. Porque Cayce não falou apenas sobre recursos naturais. Ele falou sobre algo mais profundo. Ele falou sobre a energia espiritual do Brasil. Sobre como este país, formado pela mistura de povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos, carregava uma diversidade que seria sua maior força. Ele viu que enquanto outras nações se fragmentariam por causa de suas diferenças, o Brasil, acostumado à miscigenação, à adaptação, flexibilidade cultural, teria uma vantagem: a habilidade de integrar em vez de segregar. Em vez de resistir rigidamente,
Edgar Cayce teve visões específicas sobre mudanças geográficas no planeta. Ele previu que partes da costa leste dos Estados Unidos seriam engolidas pelo oceano, que a Europa passaria por transformações violentas, que o Japão enfrentaria desafios imensos relacionados à água. Mas sobre o Brasil, suas visões eram diferentes. Ele viu expansão em vez de perda, viu o interior do país se desenvolvendo de formas que pareciam impossíveis na época. Viu cidades surgindo onde havia apenas floresta. Viu a agricultura avançada prosperando. Viu o Brasil se tornando não apenas autossuficiente, mas um exportador crucial para um mundo faminto. E aqui está algo perturbador. Tudo que Cayce previu sobre outros lugares está se cumprindo. As mudanças climáticas estão elevando o nível dos oceanos exatamente como ele disse. A instabilidade na Europa é real. O Japão luta com desastres naturais cada vez mais frequentes e o Brasil está exatamente onde Cayce disse que estaria. Não na liderança global ainda, não reconhecido por seu verdadeiro potencial ainda, mas posicionado, preparado, esperando o momento em que o mundo finalmente olhará para o sul e reconhecerá o que sempre esteve lá. 2026. Segundo as leituras de Cayce interpretadas por especialistas, marca o início do que ele chamou de o período de reconhecimento. O momento em que o Brasil deixa de ser visto como o país do futuro para ser reconhecido como o país do presente. Quando investidores globais, não apenas alguns visionários, mas massas deles, começam a redirecionar capital. Quando imigrantes, não refugiados desesperados, mas pessoas qualificadas buscando oportunidades, começam a escolher o Brasil. Quando a cultura brasileira, já influente, se torna dominante em aspectos que hoje nem imaginamos. Mas Edgar Cayce também deu advertências. Ele nunca pintou futuros puramente cor-de-rosa. Ele sempre mostrava luz e sombra, oportunidade e perigo. E sobre o Brasil, ele advertiu sobre desperdício. Advertiu que o país poderia falhar não por falta de recursos, mas por má administração deles. Que poderia perder seu momento por causa de corrupção. Que poderia desperdiçar seu potencial por falta de visão coletiva. Essas advertências não eram fatalistas, eram condicionais. Se o Brasil fizesse certas escolhas, alcançaria seu destino. Se fizesse outras, repetiria os erros de impérios do passado que tinham tudo e perderam. Tudo. Olhe para o Brasil hoje, olhe para os debates políticos, para as tensões sociais, para os desafios econômicos. Então olhe para o que Cayce disse. Ele previu exatamente esse tipo de turbulência antes do despertar. Disse que o Brasil passaria por um período de dores de crescimento, de questionamento de identidade, de luta entre velhas formas de fazer as coisas e novas possibilidades, e que dessa luta, se o resultado fosse positivo, emergiria uma nação mais forte, mais e consciente, mais preparada para liderar. A espiritualidade brasileira fascinou Edgar Cayce. Ele falou sobre como o Brasil tinha uma conexão especial com o que ele chamava de forças universais. A mistura de catolicismo, religiões africanas, espiritismo, práticas indígenas, tudo coexistindo, se influenciando mutuamente, criava, segundo ele, um campo energético único. Um campo que seria crucial nos tempos difíceis que viriam. Quando o materialismo do mundo moderno colapsasse, quando pessoas percebessem que dinheiro e tecnologia não resolvem vazios existenciais, elas buscariam algo mais profundo. E o Brasil, com sua rica tapestaria espiritual, teria respostas. Ele viu o Brasil se tornando um centro de cura, não apenas física, embora também isso, mas cura emocional, psicológica, espiritual. Viu pessoas vindo de países frios, tanto geograficamente quanto emocionalmente, buscando o calor humano brasileiro, buscando reconexão com a natureza, buscando comunidade em vez de individualismo, buscando alegria em vez de acumulação. E encontrando tudo isso nas praias, nas florestas, nas cidades vibrantes, nos sorrisos fáceis de um povo que nunca perdeu sua humanidade, apesar de todas as dificuldades. 2026 também aparece nas leituras de Cayce, conectado a Tesla. Ele falou sobre conhecimento antigo sendo redescoberto. E o Brasil, com suas terras inexploradas, suas áreas remotas que a ciência moderna apenas começou a estudar, guarda segredos. Segredos sobre plantas medicinais que podem revolucionar a medicina. Segredos sobre povos indígenas que preservaram conhecimentos que a civilização moderna perdeu. Segredos na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, esperando serem revelados para aqueles que souberem olhar com os olhos certos. As previsões de Cayce sobre mudanças climáticas eram assustadoras quando ele as fez e são ainda mais assustadoras agora que as vemos se materializando. Ele falou sobre como o clima se tornaria mais extremo, como padrões estabelecidos seriam quebrados, como regiões anteriormente férteis se tornariam áridas, enquanto desertos floresceriam. E no meio de todo esse caos climático ele viu o Brasil mantendo um equilíbrio. Sim,
Haveria desafios, secas em algumas áreas, inundações em outras, mas nada comparado ao que outras partes do mundo enfrentariam. O Brasil permaneceria, em suas palavras, abençoado pela natureza. Mas talvez o aspecto mais intrigante das profecias de Keyes sobre o Brasil seja o que ele disse sobre liderança. Ele previu que emergiria do Brasil uma nova forma de liderança global, não baseada em poder militar, não baseada em dominação econômica, mas baseada em exemplo, e mostrar que é possível prosperar sem destruir, que é possível crescer economicamente sem sacrificar o meio ambiente, que é possível ser moderno sem perder a alma, e que em 2026, os primeiros sinais dessa liderança se tornariam visíveis para quem estivesse prestando atenção. Os céticos, claro, descartam tudo isso. Dizem que Keyes era vago, que suas previsões podem ser interpretadas de múltiplas formas, que qualquer acerto é coincidência ou viés de confirmação. Mas os números não mentem. Edgar Cayce fez previsões específicas verificáveis. Previu a crise de 1929, previu a Segunda Guerra Mundial, previu o desenvolvimento de armas nucleares, previu a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, previu mudanças geológicas que geólogos só confirmaram décadas depois. Sua taxa de acerto, quando suas leituras são analisadas honestamente, é assustadoramente alta. Então, quando ele fala sobre o Brasil, ignorar parece imprudente. Há histórias fascinantes sobre brasileiros que visitaram Edgar Cayce. Não muitos, porque viajar dos Estados Unidos ao Brasil era difícil naquela época, e poucos brasileiros tinham recursos ou conhecimento sobre ele. Mas aqueles que foram registraram experiências extraordinárias. Cayce, em transe, falava sobre suas vidas passadas no Brasil. Descrevia lugares específicos que existiam, mas que ele jamais poderia ter conhecido. Dava conselhos sobre como contribuir para o futuro do país. E muitos desses indivíduos voltaram ao Brasil e se tornaram figuras importantes em seus campos, sempre acreditando Cayce por ter mostrado seu propósito. A Amazônia ocupava um lugar especial nas visões de Cayce. Ele a chamava de pulmão do mundo décadas antes desse termo se popularizar, e ele advertiu repetidamente sobre sua destruição. Disse que se a humanidade não protegesse a Amazônia, as consequências seriam catastróficas não apenas para o Brasil, mas para o planeta inteiro. Mas também disse que o Brasil eventualmente acordaria para essa responsabilidade, que encontraria formas de desenvolver sem destruir, e que em fazer isso daria ao mundo um modelo de como prosperar em harmonia com a natureza. 2026. Nas interpretações das leituras de Cayce, é quando esse modelo começa a ser reconhecido internacionalmente, quando empresas, governos e indivíduos percebem que o caminho brasileiro, com todas suas imperfeições, é mais sustentável que o modelo predatório que dominou os últimos séculos. É quando práticas que o Brasil já utiliza, muitas vezes intuitivamente, começam a ser estudadas, documentadas e replicadas globalmente. É quando o mundo finalmente entende que teve muito a aprender com este país tropical, que tanto subestimaram por tanto tempo. Edgar Cayce também falou sobre o papel das mulheres no futuro do Brasil. Isso em uma época, início do século XX, quando mulheres tinham direitos extremamente limitados. Ele viu mulheres brasileiras assumindo posições de liderança. Não apenas algumas figuras simbólicas, mas uma mudança fundamental na estrutura de poder. E ele conectou isso à natureza do que o Brasil representaria. Disse que a energia feminina, criativa, nutritiva, integrativa, seria essencial para o tipo de liderança que o Brasil exerceria. Uma liderança que cuida em vez de dominar, que inclui em vez de excluir, que constrói pontes em vez de muros. Olhe para a política brasileira hoje. Olhe para o aumento da participação feminina. Olhe para como mulheres estão transformando setores que eram domínio exclusivamente masculino. Cayce viu isso um século atrás e disse que em 2026 essa tendência se intensificaria ainda mais, que veríamos mulheres brasileiras não apenas em posições de poder doméstico, mas em papéis de influência internacional, representando uma nova forma de fazer política, negócio, ciência e arte. As previsões de Cayce sobre tecnologia eram limitadas pelo contexto de seu tempo, mas surpreendentemente visionárias. Ele falou sobre dispositivos que permitiriam comunicação instantânea através de grandes distâncias, sobre máquinas que poderiam diagnosticar doenças olhando para o campo energético do corpo, sobre veículos que não usariam combustíveis fósseis, e sobre como o Brasil estaria na vanguarda de algumas dessas tecnologias, especialmente aquelas relacionadas à energia e à agricultura. 2026, segundo interpretações, é quando algumas dessas inovações brasileiras começam a ganhar reconhecimento mundial. Ele viu o Brasil desenvolvendo formas de agricultura que pareciam impossíveis, cultivos em áreas consideradas inadequadas, métodos que melhoravam o solo em vez de esgotá-lo, integração de tecnologia moderna,
com sabedoria indígena antiga, e viu isso não como curiosidade acadêmica, mas como necessidade global. Porque quando a população mundial crescesse e as terras aráveis diminuíssem, as técnicas que o Brasil desenvolveu seriam a diferença entre abundância e fome para milhões. Edgar Cayce falou sobre ciclos, sobre como civilizações sobem e descem, sobre como o poder se move de um lugar para outro ao longo dos séculos. E ele viu o ciclo se movendo para o hemisfério sul, especialmente para a América do Sul, especialmente para o Brasil. Não um movimento abrupto, não o Brasil subitamente dominando o mundo como império, mas uma transição gradual de influência, respeito e relevância. E 2026 marca, segundo ele, o momento em que até os mais céticos começam a perceber essa mudança. Mas as profecias de Cayce nunca foram determinísticas. Ele sempre enfatizou o livre-arbítrio. Sempre disse que o futuro depende das escolhas que fazemos no presente. Suas visões mostravam probabilidades, não certezas. E ele foi claro que o Brasil que ele viu alcançando grandeza era um Brasil que fazia escolhas sábias, que superava suas divisões internas, que colocava o bem comum acima de interesses particulares, que valorizava educação, saúde e meio ambiente, que respeitava sua diversidade como força, não fraqueza. Então a pergunta não é se as profecias de Cayce sobre o Brasil se cumprirão. A pergunta é se o Brasil fará as escolhas necessárias para cumpri-las. Porque o potencial está lá, os recursos estão lá, a oportunidade está lá, o momento está se aproximando. 2026 está quase aqui. E as decisões que brasileiros tomam agora, individual e coletivamente, determinarão se o Brasil alcança o destino que Edgar Cayce viu ou se desvia para um caminho menos luminoso. Há uma urgência nas leituras de Cayce sobre este período. Uma sensação de que a janela de oportunidade não fica aberta indefinidamente. Que existem momentos na história onde tudo se alinha perfeitamente, onde o impossível se torna possível, onde uma nação pode dar um salto quântico para frente. E que 2026 é um desses momentos para o Brasil. Mas é o momento passar sem ser aproveitado. A próxima oportunidade similar pode demorar gerações para retornar. Edgar Cayce também falou sobre jovens, sobre como a geração nascida no final do século XX e início do XXI teria um papel, que eles seriam diferentes, mais conectados espiritualmente, mais conscientes globalmente, mais dispostos a questionar e mudar sistemas que não funcionam. E que no Brasil, esses jovens seriam particularmente importantes, que eles seriam os arquitetos do novo Brasil, os que finalmente romperiam com padrões negativos do passado e construiriam algo genuinamente novo. Olhe para os jovens brasileiros hoje, olhe para sua criatividade, sua inovação, sua recusa em aceitar o status quo. Olhe para como usam tecnologia para organizar, protestar, criar. Olhe para como conectam causas locais com movimentos globais. Cayce viu tudo isso e diz que em 2026 essa energia jovem alcançaria a massa crítica, que se tornaria impossível de ignorar, que forçaria mudanças que políticos e corporações resistiram por décadas. A música brasileira, a arte brasileira, a cultura brasileira como um todo fascinavam Cayce. Ele sentia nelas algo que faltava em outras culturas. Uma alegria genuína, uma capacidade de encontrar beleza e celebração mesmo em meio a dificuldades. E ele previu que conforme o mundo se tornasse mais duro, mais frio, mais dominado por tecnologia e eficiência, as pessoas famintas por humanidade, por calor, por conexão, se voltariam cada vez mais para a cultura brasileira. Que a música brasileira tocaria em rádios do mundo inteiro. Que artistas brasileiros se tornariam ícones globais. Que o jeito brasileiro de ser se tornaria aspiracional. Isso está acontecendo. Talvez não tão dramaticamente quanto suas visões mais otimistas sugeriam, mas está acontecendo. E 2026, segundo estudiosos de Cayce, é quando essa influência cultural se traduz em influência mais concreta. Quando a admiração por cultura brasileira se transforma em respeito por liderança brasileira. Quando uma percebe que a alegria não é frivolidade, mas sabedoria. Que celebrar a vida não é escapismo, mas resistência contra forças que querem nos tornar máquinas. Cayce fez uma afirmação ousada que poucos prestaram atenção na época. Ele disse que o Brasil seria um dos berços da próxima grande revolução espiritual da humanidade. Não uma religião específica dominando, mas uma síntese, uma integração de sabedorias antigas com compreensões modernas, e que isso aconteceria naturalmente no Brasil por causa de sua história única de sincretismo religioso. Que o Brasil mostraria ao mundo que é possível respeitar múltiplas tradições espirituais simultaneamente. Que diversidade espiritual enriquece em vez de dividir 2026. Neste contexto aparece como o ano
em que essa síntese espiritual brasileira começa a ser exportada conscientemente. Quando os centros espirituais no Brasil começam a atrair buscadores de todo o mundo, quando práticas brasileiras de cura, meditação e conexão são estudadas academicamente, quando o mundo percebe que o Brasil desenvolveu algo especial em seu caldeirão cultural, algo que pode ajudar a humanidade a navegar a crise existencial que enfrenta. As profecias de Keynes sobre a economia global são sombrias para muitas regiões, mas consistentemente positivas para o Brasil. Ele viu colapsos financeiros em centros tradicionais de poder, viu moedas perdendo valor, viu sistemas econômicos inteiros sendo questionados e reformados, mas viu o Brasil, devido à sua riqueza em recursos reais, tangíveis, mantendo estabilidade, não imune a problemas, mas resilient, e gradualmente se tornando um porto seguro para investimentos, não por especulação financeira, mas por valer genuíno e pens nisso. Em um mundo onde mercados financeiros são cada vez mais abstratos, desconectados da realidade, o Brasil oferece algo concreto: terra que produz comida, água que sustenta a vida, florestas que geram oxigênio, biodiversidade que promete curas para doenças. Esses ativos reais, em um mundo de ativos digitais voláteis, se tornam inestimáveis, e 2026 é quando essa realidade se torna impossível de ignorar. Quando investidores sérios começam a reavaliar o que realmente tem valor. Edgar Cayce advertiu sobre guerras, viu conflitos devastadores em sua linha do tempo, mas interessantemente raramente mencionou o Brasil nesse contexto. Não porque o Brasil estaria isolado dos efeitos dessas guerras, mas porque não seria um participante ativo. Sua localização geográfica, sua diplomacia historicamente pacífica, sua falta de ambições imperialistas, tudo contribuiria para mantê-lo relativamente à margem de conflitos que consumiriam outras nações. E, em um mundo em guerra, ser um espaço de paz tem valor imenso. Refugiados é um tema que surge nas leituras sobre o Brasil. Cayce viu ondas de pessoas deixando suas terras natais, devido a desastres, guerras, colapsos econômicos, e viu o Brasil, com seu histórico de receber imigrantes, se tornando destino preferencial, não sem tensões, não sem desafios, mas fundamentalmente capaz de absorver e integrar essas populações de formas que outros países não conseguiriam. E que essas novas populações trariam talentos, habilidades e perspectivas que enriqueceriam ainda mais o Brasil. 2026 pode ver o início desse fluxo aumentando significativamente. Não ainda os números massivos que Cayce previu para décadas futuras, mas o início de uma tendência, e como o Brasil lida com esses primeiros movimentos, determinará sua capacidade de lidar com ondas maiores que virão. É um teste, uma oportunidade de demonstrar os valores que professa, de provar que diversidade não é apenas discurso, mas prática. A educação aparece repetidamente nas visões de Cayce sobre o Brasil. Ele viu o país investindo pesadamente em educação, não apenas educação tradicional, mas novos modelos de aprendizado, educação que integra intelecto e intuição, que valoriza tanto ciência quanto arte, que prepara pessoas não apenas para empregos, mas para a vida. E viu instituições educacionais brasileiras se tornando referência mundial, atraindo estudantes internacionais, exportando metodologias, contribuindo para repensarmos fundamentalmente como educamos as próximas gerações. Estamos vendo sinais disso, talvez ainda em forma embrionária. Mas 2026, segundo interpretações das leituras, é quando esses experimentos educacionais brasileiros começam a produzir resultados mensuráveis. Quando graduados desses novos programas começam a fazer diferença em seus campos. Quando educadores de outros países vêm ao Brasil para aprender. Quando o mundo percebe que o Brasil está silenciosamente liderando uma revolução educacional. Edgar Cayce falou sobre equilíbrio, sobre como o futuro pertenceria não aos extremos, mas ao centro, não a ideologias rígidas, mas a pragmatismo flexível, não a pureza dogmática, mas a síntese integrativa. E ele viu essas qualidades naturalmente incorporadas no caráter brasileiro, a capacidade de equilibrar opostos, de manter múltiplas verdades simultaneamente, de navegar contradições sem se romper. Em um mundo cada vez mais polarizado, essa capacidade brasileira de encontrar meio termo, de construir consensos, se tornaria não fraqueza, mas superioridade estratégica. Há algo nas profecias de Cayce sobre o Brasil que transcende materialidade. Ele falou sobre a alma da nação. Sabrá como cada país, como cada pessoa, tem uma essência espiritual, um propósito maior, e que o propósito do Brasil é ser ponte. Ponte entre norte e sul, entre ocidente e o resto, entre modernidade e tradição, entre razão e intuição, entre eficiência e humanidade.
e que em 2026, conforme o mundo se fragmenta em tribos cada vez menores, essa função de ponte se torna desesperadamente necessária. Quem construirá pontes quando todos estão construindo muros? Quem encontrará linguagem comum quando todos falam apenas para seus próprios grupos? Quem lembrará a humanidade de sua unidade essencial quando identidades fragmentadas dominam? Edgar Cayce viu o Brasil fazendo isso não perfeitamente, não sem dificuldades, mas fazendo. E fazendo quando mais importa. As últimas leituras de Cayce, feitas pouco antes de sua morte em 1945, Tinimum Tomdon, urgência, como se ele soubesse que não tinha muito tempo e precisava transmitir informações cruciais. E nessas leituras finais, o Brasil apareceu novamente. Ele reiterou que o Brasil tinha um papel especial a desempenhar, que era essencial para o futuro, não apenas como nação, mas como experimento humano, como prova de que diversidade funciona, de que síntese é possível, de que outro caminho existe além dos que dominaram até agora. 79 anos depois de sua morte, suas palavras ressoam mais alto que nunca, porque estamos no limiar. 2026 não é apenas outro ano, e o marcador um ponto de inflexão, o momento em que o futuro que Cayce viu começará a se manifestar inegavelmente, ou o momento em que perderemos a oportunidade e teremos que esperar outro ciclo. Então, o que você faz com essa informação? Se você é brasileiro, reconhece a responsabilidade, entende que suas escolhas, suas ações, sua forma de viver contribuem para o coletivo que determinará se o Brasil alcança seu potencial? Se você não é brasileiro, reconhece que o sucesso do Brasil importa para você também? Edgar Cayce falava sobre o Brasil sendo refúgio e farol. Não era apenas para brasileiros, mas para qualquer um que precisasse. A profecia não é prisão, é convite. Convite para criar o futuro que queremos, para manifestar o potencial que existe, para escolher sabiamente, para agir com propósito, para acreditar que algo melhor é possível e então trabalhar para realizá-lo. Edgar Cayce via cada ser humano como co-criador da realidade. Dizia que futuros são construídos por escolhas presentes e que quando alguém conhece um futuro possível, tem responsabilidade de agir de forma a manifestar o melhor desse futuro. Ele compartilhou suas visões não para pressionar, mas para inspirar ação, para que pessoas fizessem escolhas melhores, para que nações seguissem caminhos mais sábios. O Brasil de 2026 que Edgar Cayce viu não é garantido. É possível, é provável se certas condições forem atendidas, mas requer trabalho, requer consciência, requer que pessoas parem de desperdiçar energia em divisões mesquinhas e comecem a focar no que realmente importa. Requer lembrar que somos todos passageiros na mesma nave e quando a nave prospera todos prosperimos. A contagem regressiva já começou. 2026 está a meses de distância e cada dia que passa é um dia menos para preparação, para alinhamento, para correção de curso. Não com pânico, mas com determinação serena. Now a calm meadow, mas com fé informada pela sabedoria de quem viu além do véu e compartilhou o que encontrou lá. Edgar Cayce não está mais aqui para atualizar suas leituras, mas suas palavras permanecem, arquivadas, estudadas, interpretadas por milhares de pesquisadores ao redor do mundo. E essas palavras sobre o Brasil, ignoradas por tanto tempo, finalmente estão recebendo a atenção que merecem, porque o tempo de sua relevância chegou.